Glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente já não está mais algumas horas, mas a gente já está alguns dias que nós tivemos lá no Renova, né? Que foi com certeza uma experiência grandiosa que nós vivemos lá naqueles dias e que agora a gente está começando a caminhar para aprender como a gente deve se comportar, como a gente deve viver diante de lutas, diante de situações, diante de dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. Eu nem vou perguntar da semana como foi. Talvez você olhar só para as suas últimas 24 horas, talvez você tenha algumas lutas já para testemunhar ou para falar daquilo que tem acontecido. Porque, como eu disse, no dia que nós estávamos lá no Renova, o diabo não desiste da gente. E em nome do Senhor Jesus, nós não desistimos de Deus, porque sabemos que a vitória é certa. Então a gente já é um vencedor em nome do Senhor Jesus. Mas a gente precisa, às vezes, ser despertado novamente, para a gente poder abrir os nossos olhos e entender o que está acontecendo. Por mais que fomos avisados, às vezes a gente fica perdido diante de tantas situações. E eu sei que você tem muita coisa para contar. Talvez daquilo que já viveu nesses últimos dias, nas últimas horas. Mas o que eu já posso dizer, começando aqui o nosso pós-renova de hoje, é que a vitória é certa, em nome de Jesus. O diabo, ele se levanta para cair, em nome de Jesus. Ele, dependendo da tua postura, a maneira em que você reage àquilo que ele tenta contra a sua vida, você vai ficar mais forte. Em nome de Jesus, você vai ter muitos testemunhos para contar, né? Às vezes a gente quer vitória, 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 né? A gente tem um Vitória aqui no meio de nós, cadê ele? Foi para lá? O carioca sempre tem o Vitória, né? Você fala para ele alguma coisa, ele fala Vitória, Vitória, Vitória? Só Vitória, olha lá. E a gente quer vitória. Eu creio que você quer vitória na sua vida. Só que para a gente vencer, a gente tem algo para lutar. Não tem vitória sem luta. Como é que você vai ter uma vitória diante de uma luta que não existe? Então, se a gente quer vitória, a gente tem que entender que para a gente ter essa vitória, a gente vai enfrentar por lutas. E vai enfrentar dificuldades. Mas Deus, Ele não abandona a gente. E glória a Deus que a gente está aqui para a gente nos fortalecer no Senhor, nos abastecer dEle, para que a gente possa vencer todas essas ciladas que Ele tem armado contra a nossa vida. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. O livro de Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que se encontrava em Éfeso, uma cidade onde muitas pessoas haviam se convertido para o Senhor Jesus. Muitas pessoas que nunca tinham ouvido, nunca tinham tido intimidade com esse Deus que nós servimos. E reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e começaram a frequentar essa igreja, do qual o apóstolo Paulo, ele cuidava dessa igreja à distância, sem internet, sem comunicação, mas ele estava sempre ali e através dessa carta, ele escreve algumas coisas que essa igreja que estava nascendo, ela precisava ser despertada. Era uma igreja de novos convertidos. Então, pessoas que ainda estavam engateando nas experiências com Deus. Então, se você for pegar desde o início, do capítulo 1 e até o capítulo 6, que é o último capítulo, você vai ver que ele vai dando um monte de diretrizes, conhecimento, ensinamento, revelando quem é Deus para a vida dessas pessoas e qual o comportamento que elas deveriam ter por uma vida nova que elas decidiram ter em Cristo Jesus. Então ele começa a mostrar para eles. Então se você for olhar um pouquinho antes desse capítulo 6, você vai ver que tem algumas coisas que ele fala sobre como lidar com a família. Ele fala como que os filhos devem se comportar com os pais, como os esposos têm que se comportar com as mulheres, como que as mulheres têm que se comportar com os esposos. Ele fala de unidade do corpo de Cristo, ele está falando da igreja. Então ele vai ensinando, ele vai dando algumas
informações preciosas para que esses novos convertidos que estão começando uma vida nova pudesse direcionar a vida deles da maneira correta. Como que eles podiam agora, que decidiram por Jesus, começar a viver uma vida que agrada ao Senhor. E não é diferente do que nós estamos vivendo. Talvez você até chegou no Renova já aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Não aconteceu lá ou você aceitar a Jesus. Mas eu tenho certeza que lá você foi despertado para que você pudesse começar a viver uma vida, talvez, um pouca coisa, mas diferente do que você estava vivendo. E em alguns casos, em uma volta de 180 graus. Para que você abandone uma velha vida e começar a viver uma vida nova. Então a carta de Éfeso, ele encaixa exatamente naquilo que nós estamos vivendo pós a experiência que nós vivemos ali dentro do Renova nos dias que nós passamos lá. E a gente vai ler um texto aqui, um trecho, que ele chega no final da carta. Então se você está com a Bíblia aberta, você vai ver que nós vamos ler do 10 e eu vou ler até o 18. Depois ele fala um pouquinho, entra no 21, que é as considerações finais, ele está se despedindo e acabou. Então quando ele começa no 10, ele está dando as últimas dicas e as mais importantes, resumindo, daquilo que nós precisávamos e a igreja de Éfeso precisava para poder combater um bom combate. Para poder manter firme a chama acesa do Espírito Santo na nossa vida quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Então é para a gente hoje, amém? Então eu fiz toda essa introdução só para você entender a importância dessa carta e como que a palavra de Deus se renova nas nossas vidas. E não está diferente hoje renovando para nós. Então essa palavra, que apesar que ela foi escrita na época para a igreja de Éfeso, ela é hoje para mim e para você. Amém? Então ele começa dizendo assim, no demais. Então por que ele fala no demais? Porque ele já disse um monte de coisa. Que posturas, situações que precisavam ser lidadas para que pudesse ter uma vida realmente que agrada ao Senhor. Daí ele fala, irmãos meus. Se ele está falando irmãos meus, não era irmão de sangue. Por que ele chama de irmão? O que vocês acham? Porque eram pessoas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e que tinham um pai em comum, que era Deus, que a partir da decisão em Cristo, eles tornaram também filhos de Deus. Então ele estava falando para pessoas que já tinham passado pelo processo de conversão, já tinham, conversão aqui é mudar de direção, já tinham reconhecido Jesus como sendo Senhor e Salvador. Daí ele continua dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está dizendo, irmãos, vocês que, assim como eu, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho algumas dicas finais para você. E eu quero começar dizendo, a força que você precisa não é da força do seu braço. O que você precisa é você ser fortalecido pela força do Senhor. É como se ele dissesse assim, tudo que eu falei até agora, que fui ensinando, direcionando vocês, a postura que vocês deveriam ter, que talvez é muito diferente do que vocês já tinham vivido até hoje. Então você se adaptar a isso é uma luta. Apesar de tudo isso, eu quero dizer que é possível, se você não confiar na força do seu braço, porque você sozinho, você não vai conseguir. Mas você precisa entender que a força que você precisa ter é do Senhor. E a gente aprendeu muito, a gente falou muito sobre isso. Se você for depender da força do teu braço para você ter uma vida diferente, eu já posso dizer com certeza, você vai perder. Porque a gente não consegue, nós não temos condição de viver uma vida diferente confiando somente na nossa capacidade. A gente só consegue viver uma vida diferente se a gente começar a entender que o que nós precisamos é Deus na nossa vida. E ser revestido do poder dele. Amém?
Daí ele continua dizendo, então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, receber o Senhor e ter o poder. E lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, mas que ele simboliza, a forma dele se manifestar é o poder na nossa vida. Daí ele continua dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, tem uma cilada do diabo para a tua vida. E tem, porque eu tenho certeza que nesses dias você já viu que tem. E o diabo ele é tão astuto, ele usa até o termo aqui de astúcia, ele está reafirmando a maneira que o diabo usa, ele trabalha. Ele não trabalha para gastar energia à toa, ele usa de astúcia, olhando para cada um e sabendo e conhecendo o seu passado, sabendo aonde que é o ponto de vulnerabilidade sua, aonde você talvez é mais fraco. Eu lembro que eu nunca tive problema com droga, com álcool, graças a Deus por isso. E eu nunca passei por uma situação assim, talvez pontual, quando adolescente, numa festa que tomou mais que deveria, mas dizer assim, eu fui dependente do álcool, do cigarro, da droga, nunca tive esse problema. E eu nunca tive alguém que me apresentasse a droga. Eu passei a minha juventude toda, eu não lembro de alguém chegar e mostrar a droga para mim assim e falar, vamos ali, quero que você experimente uma coisa. Por que o diabo nunca usou dessa estratégia contra a minha vida? Porque eu fui blindado. Então, desde pequeno, eu ouvia minha mãe falando, meu pai falando, que também não tiveram problema com vício, mas mostrando para mim aquilo que o vício poderia levar. Então, eu tinha muito certo na minha vida. Eu nunca mostrei uma fraqueza com relação ao vício. O diabo não perdeu tempo comigo com relação a isso. Mas tem outras áreas que eu sou vulnerável e que ele atacou o tempo todo, e que se eu bobear, ele ataca de novo, que é onde eu sou mais vulnerável. Então eu sou muito emocional. Então se eu não cuidar, o lado emocional me leva a uma vida errada, a tomar decisões erradas, a não dizer não. Então eu me policio todo o tempo buscando o poder de Deus na minha vida, porque é Ele que me fortalece para que eu possa vencer os contra-ataques do diabo na minha vida, que está diretamente ligado às emoções. Mas o seu talvez é outra coisa que não tem nada a ver com isso. Talvez a prostituição, talvez a maneira em que você lida com situações com relação à ira. Talvez você fica nervoso demais, explode. Daí você põe tudo a perder. Não sei, talvez é o próprio vício, a droga. Mas ele vai usar de alguma circunstância individual de cada um, que ele sabe qual que é a tua área de vulnerabilidade para tentar te derrubar. Eu lembro que tinha um menino que a gente tinha levado para casa, estava na casa de operação, a gente levou no hospital. Ele ficou doente por algum motivo e foi para o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele ia ficar 2, 3 dias, não ficou ninguém com ele. Quando ele foi sair, a gente deixou avisado que a gente passava para pegar ele. O hospital ligou num dia de manhã dizendo, ele está com alta, já pode vir buscar ele. A gente não tinha enfermeiro, não tinha pouquinha gente para trabalhar, então era uma luta. Daí quem era o obreiro na época, que eu não lembro quem era, pegou o carro e foi buscar ele. Ele ficou 5 minutos para o lado de fora, na esquina. Nesses 5 minutos, quando ele entrou no carro, ele estava tremendo. Porque nos 5 minutos que ele pisou para fora do hospital e ele esperava o carro chegar, passou um rapaz, olhou para ele, que ele não conhecia, e mostrou a droga para ele e perguntou se não queria usar a droga. Daí nisso o carro estacionou, o cara foi embora e o cara entrou no carro tremendo. Em 5 minutos o diabo já sabia qual era a área de vulnerabilidade dele, e em 5 minutos ele já criou uma estratégia para derrubar o menino. Tá vendo como que é? Então o diabo ele é astuto. E ele vai trabalhar e tentar te destruir numa armadilha
do qual você tem uma área de vulnerabilidade. Então, naquilo que você é mais fraco, mais do que nunca você precisa da força que vem de Deus para que você possa resistir. Não confiando na sua capacidade, mas buscando força na capacidade que Deus dá para a gente. Porque é só com Ele para a gente poder vencer. Amém? Quem aqui já passou por alguma experiência nesses dias e que você entendeu que houve um contra-ataque numa área de vulnerabilidade sua? Levanta a mão. Aí, ó, já teve bastante gente. Quase a metade. Que foi no contra-ataque na área que você entende que você é mais fraco. Quando eu sou mais fraco, é que eu sou mais forte. Se você entender que você precisa de Deus. Porque daí é Deus agindo, não você. Amém? Então, ele tem uma cilada, umas astutas ciladas do diabo sobre a tua vida, mas que em nome do Senhor Jesus ele levanta para cair. Ele continua dizendo assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele já está dizendo que apesar da área vulnerável nossa, ela está diretamente ligada no mundo que nós pisamos, que é humano, que eu posso tocar. Apesar disso, na verdade a origem dela é espiritual. O que fomentou isso é espiritual. Então você que levantou a mão, que você falou que teve uma área de vulnerabilidade, ou você que também não levantou a mão, mas que sofreu algum tipo de contra-ataque. Seja sincero, tem a ver só com aquilo que é espiritual, ou tem alguma coisa relacionada à carne? Às vezes é a um desejo carnal, ou uma pessoa que você de repente foi usada para tirar sua paz. Quem aqui foi pessoa, ou você entende que é natural o que aconteceu? Que não é uma opressão espiritual, mas aconteceu um fato que te fez ficar mal, mas está direcionado com o mundo, está relacionado com o mundo que nós pisamos. Quem entende assim, levanta a mão. Aí. Então a maioria, de novo, levantou a mão porque está relacionado com alguém que é natural, ou seu físico, sua carne. Se você entender, se você tiver um discernimento, um entendimento, que foram as pessoas que te fizeram mal, você está lutando com uma guerra errada. Porque na verdade não foram as pessoas. Talvez você criou até dor no coração por alguém que fez alguma coisa, uma frase que alguém falou, uma circunstância que aconteceu lá, e a gente começa a achar que é pessoas. Ó, vou até dizer, na casa de recuperação, da semana passada para essa semana, acho que teve 4 ou 5 desistências. Um, inclusive, era o Leandro, que estava aqui na semana passada, que não está mais. Daí, se você for conversar, você pode ter certeza que muitos vão dizer que é fulano, é beltrano, é tal situação, mas que está no campo desse mundo natural, porque não entenderam que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é com o mundo natural, é com o mundo espiritual. Quando o diabo não pode contra a sua vida, quem que ele vai usar para poder pegar você? Alguém que está próximo a você e que não esteja na mesma altura espiritual que você. Talvez não está vigiando, talvez está vivendo uma vida achando que confiando no seu próprio braço. Então ela está num nível diferente que você. Daí ele vai usar essa pessoa para tentar derrubar você. Daí você estava bravo com a pessoa, quando na verdade você tinha que estar bravo com outro alguém, que é o diabo. Porque ele só usou uma pessoa para tentar destruir você. Dá para entender isso? Então não é essa pessoa. Por mais que você possa estar juntando no coração alguma circunstância que aconteceu com alguém, eu já vou começar aqui para você pensar em uma atitude que você precisa ter.
conserta com essa pessoa e envergonha Satanás e quebra essa estratégia do diabo, de verdade. Então, se precisar liberar perdão, libera. Se for precisar pedir perdão, pede perdão. Mas que você possa resolver com essa pessoa, porque não é ela. Você está lutando com o inimigo errado. O inimigo não é ela. Talvez ela precisa muito de Deus. E você pode ser essa pessoa que leve ela ao Senhor. Mas o que ela foi, só usada. E quem usou? O mundo espiritual do mal. Então, nossa luta, o apóstolo Paulo está dizendo, que não é nesse mundo natural, é no mundo espiritual. Quando a gente estava lá no Renova, a nossa luta de tudo que a gente enfrentou lá não foi natural, ela foi totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Não significa que acabou no domingo, segunda-feira começa a ser carnal a nossa luta. Ela continua sendo espiritual. Só que o diabo usa das circunstâncias desse mundo para tentar te pegar. Agora, como que você vai reagir? Vai dizer se você vai crescer ou se você vai ser abatido. Pensa nisso. Então, nossa luta é aqui? Não. A nossa luta é espiritual. E ele até fala onde que é. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso. Daí ele continua dizendo sobre a necessidade da gente revestir de novo da armadura de Deus. Ele fala de uma armadura. Por que ele cita uma armadura para dizer aquilo que nós precisamos para que nós possamos vencer na guerra? Porque o apóstolo Paulo, ele olha um soldado romano, talvez quando ele está escrevendo isso, ele está diante de alguns soldados romanos, e ele começa a olhar a vestimenta do soldado e começa a escrever sobre aquilo que está no mundo natural, mas que a gente precisa ser revestido no mundo espiritual. Porque é muito mais fácil assim para a gente aprender. Você aprende muito mais fácil quando você pega algo que é espiritual e traz para o mundo, algo que é natural, espiritual e traz para o mundo natural. Porque às vezes a nossa mente não acompanha o espiritual, mas quando a gente usa o exemplo de algo que é natural, fica mais fácil da gente compreender. Jesus fez assim o tempo inteiro. Jesus não ensinava por parábolas. Por que ele ensinava por parábolas? Porque as pessoas tinham dificuldade de entender os ensinamentos espirituais que ele tinha para a vida das pessoas. Então ele contava histórias no mundo natural para poder mostrar para elas aquilo que ele queria demonstrar e ensinar no mundo espiritual. O apóstolo Paulo fez exatamente isso. Então ele pensou, nós estamos numa guerra e a gente está indo para o combate. Para a gente ir para o combate, a gente precisa de uma armadura, igual um soldado romano. Daí ele começa a dizer aqui quais são as partes da vestimenta de um soldado romano que nós precisamos ser revestidos na nossa vida espiritual para que a gente possa combater esse inimigo que é espiritual. E ele vai dar umas dicas para a gente aqui, e é isso que nós precisamos colocar em prática a partir de agora. Amém? Alguma dúvida até agora? Tudo certo? Então beleza, então vamos lá. O vestir ou não vestir é uma decisão de quem? Sua. Porque Deus não faz nada que seja contra a tua vontade. Se você não quer ser revestido, você não vai ser revestido da armadura, é uma decisão sua. Você vai para uma guerra vulnerável, mas é uma decisão sua. O que ele está dizendo é que existe uma armadura disponível para você. E que você pode vestir essa armadura e através dessa armadura você consegue vencer o nosso inimigo, que ele é espiritual. Ele começa dizendo assim, as partes da armadura. Então vamos lá. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Então tem um dia mau? Tem um dia mau. E havendo feito tudo, então, havendo feito tudo, quem tem que fazer? Quem que vocês acham? Ele está falando, tem um dia mau. Então você reveste, tem o dia mau, e você feito tudo, quem tem que fazer tudo? A gente, então tem que fazer tudo aquilo que nos compete. Então não vem assim. Se você não fizer a sua parte, já era. Você só consegue vencer a guerra se você fizer aquilo que te compete.
Aquilo que não compete a você, Deus faz. Mas aquilo que compete a você, é você. Então se você decide não ir para a guerra, não tem combate. Você já vai ser abatido. Porque você nem, no dia mal, você já se tornou um derrotado. Você decidiu ser um derrotado e não um vencedor. Então, feito tudo, a gente tem que fazer de tudo. Ficar firmes. Beleza. No verso 14. Estais, pois, firmes, que é uma coisa nossa, uma decisão nossa, tendo cingidos os vossos lombos, que é com a verdade. Esses cingidos aqui é como se fosse um cinto. Esse cinto ele segurava toda a armadura. E era ele também onde ele colocava a espada, aonde ficava a bainha da espada. Então ele está dizendo que a gente precisa ter esse cinto no mundo espiritual. Ele olhando para o soldado romano, e ele está dizendo, a gente precisa, assim como o soldado romano que tem no mundo natural um cinto que segura toda essa armadura, a gente precisa também ter esse cinto no mundo espiritual. E que no mundo espiritual esse cinto chama-se verdade. Então ele começa com a verdade. Então se você falta com a verdade, você está vestido com esse cinto que segura toda a armadura? Não. Então se você permitir que a mentira comece a entrar na sua vida, você vai conseguir estar com toda a armadura completa e no lugar certo para que você possa ir para a guerra? Não. Então você já começa a ser reprovado na vestimenta da armadura, já por uma coisa tão simples, mas que pega tanto a gente, que é na mentira. E nós precisamos então vestir o cinto da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando eu vou vestir o cinto da verdade, eu estou trazendo junto comigo também Jesus. Então, se você não usar essa parte da armadura, você vai ser facilmente abatido. Então, em nome do Senhor Jesus, se até hoje, olhando para os últimos dias, em algum momento você faltou com a verdade, trazendo para o português, claro, mentiu, ou tem vivido uma vida de mentira, de engano, você precisa tomar uma decisão. Então você precisa tirar essa mentira, esse engano, vestindo a verdade. Amém? Ele continua. E vestida a couraça da justiça. Então a couraça era que protegia o peito do soldado romano. Então ele tinha a couraça que ele vestia e que travava a couraça, e toda a armadura era presa através do cinto. Então se você for olhar a couraça de um soldado romano, você vai ver que ele está protegendo aquilo que é vital. Então, por exemplo, uma das coisas que ele protege é o coração. Então ele protege aquilo que, se você for abatido nisso, a probabilidade de você cair é grande. Então a gente precisa ter essa proteção para que a gente possa sair para a guerra espiritual. Então a gente precisa ter a justiça, que também é simbolizada na pessoa de Jesus. A gente precisa ser justo em tudo aquilo que nós fazemos. Então a justiça, ela tem que ser um estilo de vida para nós cristãos. Onde a gente tem que ter a balança da justiça, ela muito bem calibrada, diante de todas as decisões que nós tomamos na nossa vida. Então a gente tem que pensar antes de agir, colocando sempre na balança. Então a atitude que você está tendo, a maneira que você se comportou, você foi justo? Será que desse jeito que você fez, você realmente mostrou que Jesus está com você? Se você for pesar na balança, alguém veio e falou algo para você e você ficou totalmente irado diante de uma situação. Se você, dependendo da maneira que você se comporta, a balança, você desequilibra a balança da justiça. Porque você
perde a razão diante de uma situação. Não é assim que acontece? Então alguém vem, aconteceu alguma coisa comigo. Dependendo da resposta que eu dou, eu perco totalmente a razão que até então era totalmente do meu lado, diante daquilo que estava acontecendo. Então, no lugar de eu reagir com justiça e mantendo em equilíbrio isso, não para produzir mais ira, ou mais dificuldade, mais luta, mas para trazer a paz, a maneira que talvez eu me comporto, a balança da justiça faz assim e você perde a razão daquilo que você estava, que era tua e você desperdiçou. Agora pensa nos seus dias. Aqueles que levantaram a mão, que foram, pessoas foram usadas para que de alguma forma pudesse tirar a tua paz. E justamente na área de vulnerabilidade sua, onde você é mais fraco. Qual foi o seu comportamento diante disso? Qual a sua resposta diante daquilo que você viveu? Dependendo da resposta, você perdeu. Você deixou de usar a couraça da justiça. Porque Deus, Ele é justo. E assim como Ele é justo, e Ele está em nós, nós precisamos ser também justo. Em nome de Jesus. Não sei como é que você está, mas que já possa ir falando com você. Então até agora a gente vestiu o cinto e colocou a couraça. Ele continua dizendo: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então ele fala aqui de uma sandália que precisa ser vestida. A partir do momento que eu vou para uma guerra, eu preciso estar calçado. Até porque na época não era como é hoje, né? Que hoje é asfalto, calçada, e mesmo assim a gente teria dificuldade para andar na rua descalço, mesmo assim. Mas pensa na época do apóstolo Paulo. Então a luta que era numa região desértica, que era você pegar o seu calçado, o seu pé e pisar. Muita dificuldade. Então tinha necessidade dele de vestir uma sandália, de ter alguma coisa calçada aos pés. E aqui ele diz que o que nós precisamos vestir é a preparação do evangelho da paz. É a gente colocar em prática o evangelho que produz a paz. Então a maneira que eu vou reagir e agir é aquilo que está descrito no evangelho que Jesus ensinou, e que o fruto dessa minha atitude, desse evangelho, dessas boas novas que Jesus vem contar para a gente, produz em nós paz. E que essa paz seja refletida através de nós. O que te liga no chão hoje, no mundo, é o seu sapato, não é? Então você tô pisando no mundo aqui, mas o que me liga no mundo é meu sapato que está aqui, ó. Então ele é um elo de ligação do meu corpo com o mundo natural. Então ele está dizendo, ó, isso que faz esse elo, para que você, e aonde você colocar os seus pés, porque é os pés que te levam, você precisa refletir esse evangelho da paz. Esse evangelho que mudou a sua vida e que produz em nós a paz. Então é um bom testemunho. Não é você viver um evangelho que você só fala e não vive. É um evangelho que aquilo que você fala, ela tem que ser validado através das suas ações. Porque senão não tem valor. Então é um evangelho que você carrega às vezes quando você fala alguma coisa, mas quando você está em qualquer lugar onde os seus pés, a sandália te levou, você não vive ele. O mais importante não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós vivemos. É um evangelho que tem que ser refletido, levado através das suas ações, através do seu testemunho, da maneira em que você está se comportando diante de todas as situações da vida, inclusive diante das ciladas, das astutas ciladas do diabo. Então eu preciso, se eu realmente tenho Jesus comigo, eu tenho que dar um bom testemunho do que o evangelho de Cristo produziu em mim. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde a sandália que reveste os meus pés me leva. Não é só quando está aqui.
E não é só quando fala. Né? É a maneira em que você vive. É diferente, não é? É. Então, onde você for, a sua vida tem que refletir o Evangelho da paz. Ele continua, tomando sobretudo o escudo da fé. Então, além da proteção que eu já tenho, que eu já estou vestido, couraça, o cinto, a sandália, ainda ele diz a necessidade que você precisa ter de um escudo. Então, tudo aquilo que vir, eu preciso rebater e me proteger com o escudo. O diabo, ele não pode tocar em você. Se você está vivendo uma vida reta, a gente aprendeu isso. Então, aquele que é nascido de Deus e que permanece no Senhor, o diabo não pode tocar. Se ele não pode tocar, como é que ele faz para querer, de alguma forma, destruir aquilo que o Senhor fez na tua vida? A Bíblia diz que ele usa dardos inflamados. Então, pensa agora no mundo natural. Alguém está distante porque não consegue chegar perto de você. Porque você tem uma proteção, porque você está todo revestido, além de tudo tem os anjos que estão em volta de você, tem alguém que está protegendo você. Mas ele quer de alguma forma chegar até você, ele quer atacar você, ele quer te prejudicar. O que ele usa? Ele usa uma flecha. Você já viu em filme medieval? Que quando tem dois exércitos aqui, eles jogam para cima, para que quando vir, ela cair em cima dele a flecha. O que protege o soldado na hora que está vindo essa flecha? Um escudo, para que ele não possa ser atacado. Ele faz a referência da importância do escudo para quem está numa guerra, ele faz com a nossa fé. Então, mesmo que você esteja com a verdade, que você esteja com a justiça, e que você esteja com o Evangelho da paz, vendo um bom testemunho, se faltar a fé, já era. Já era. Se você permitir que a dúvida paira no seu coração, você jogou fora o escudo da fé. E o que o diabo mais faz é tentar colocar dúvida no seu coração. É colocar, talvez pintar um futuro nebuloso e fazer você crer que o futuro para você é aquilo que ele está pintando. Daí, se você não usar o escudo da fé, você desiste. Porque quando você vai olhar para o seu futuro, você fala, não compensa eu pagar o preço de tudo isso diante daquilo que eu vou ter, porque você deixou de usar o escudo da fé. Então, usar o escudo da fé é você colocar em prática e crer que mesmo diante da situação que você está vivendo, você vai vencer, em nome de Jesus. Por mais que você esteja passando por luta, você vai ser um vencedor. Você não vai ser, você é um vencedor. E tudo aquilo que o diabo tenta colocar, você se protege. Porque tudo vai ficar no escudo da fé. Como é que está a tua fé nesses dias? Realmente você tem vivido os dias crendo no Senhor Jesus, mesmo diante de situações talvez nebulosas que você passou? Você tem usado verdadeiramente o escudo da fé? Com palavras profetizando bênção na sua vida, olhando para um futuro que talvez está sendo pintado pelo diabo, mas o Senhor descarta essa pintura e coloca uma pintura nova de uma vida com esperança, uma vida repleta que talvez um dia você nem imaginava viver, mas que você pode viver pelos olhos da fé. Então, como é que está hoje, você hoje? Está protegido, guardado, debaixo do escudo da fé, ou permitido que os dardos inflamados do diabo venham até você? Então a gente precisa colocar em prática a fé. A Bíblia diz assim que Deus falando, Ele diz que é impossível agradar a Ele sem fé. Então aquilo que é mais importante na vida cristã é a gente crer, acreditar, é ter fé. É saber que Deus realmente, apesar de eu não ver com meus olhos naturais, mas eu posso sentir pela fé em mim. E sei que Ele está comigo diante de todas as situações que eu for viver. Olhando para os olhos, com os olhos da fé. Que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger. Que apesar da circunstância ser contrária,
com os olhos da fé, com o escudo da fé, eu não vou deixar isso vir para o meu coração, atingir a minha mente, mas eu uso o escudo. Amém? Então a gente precisa ter o escudo da fé. Ele continua: por que usar o escudo da fé? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Depois ele continua: tomai também o capacete da salvação. Então você trazer na mente, naquilo que protege a minha mente, a certeza da salvação. E a salvação está diretamente ligada a uma recompensa. Sim ou não? Sim. Porque hoje a gente tem a certeza da salvação. Eu sei que Jesus morreu por mim e que eu vou morar no céu porque meu nome está escrito no livro da vida, porque eu aceitei Jesus e hoje eu sei que eu sou salvo. Mas eu tenho a certeza hoje pelos olhos da fé. Que hora que eu vou receber isso? Quando que eu vou receber isso? No futuro. Não é verdade? Aonde eu vou usufruir daquilo que a salvação pode trazer para mim é no futuro. Então ele está dizendo, na nossa mente a gente tem que carregar a certeza da recompensa que o Senhor vai nos dar se a gente se manter firme nele lá na eternidade. Então, talvez aqui eu estou passando por luta, mas eu tenho a recompensa da salvação, onde eu vou estar com o Senhor num lugar onde não tem choro, não tem pranto, onde não tem dor, onde não tem doença, onde não tem briga, onde não tem contenda, onde não tem nada que me tire da presença do meu Deus e da alegria de poder estar com Ele. Então, em nome de Jesus, coloca esse capacete, reconhecendo que você é uma pessoa salva e que tem uma recompensa para você na eternidade. Amém? Que ela não vem agora. Agora você tem a certeza. Mas a recompensa ela vem quando a gente estiver na eternidade. E que vale a pena. É um investimento para sempre. Tem gente que troca isso, a salvação, por nada. Por desejos momentâneos, onde a recompensa vem imediata, mas você perde aquilo que é mais importante, que é a certeza da salvação, de poder gozar daquilo que Deus tem pra gente na eternidade. Amém? Então como é que você blinda quando vinha assim, eu vou desistir, estou pensando em desistir? Se você carrega o capacete da salvação, você não desiste. Porque daí você tem a convicção da recompensa que você vai ter mesmo diante da luta. Deu para entender? Você vai abandonar o que Deus tem para você diante de uma circunstância tão pequena que você está vivendo, porque aos olhos de Deus é desse tamanhozinho? Sim ou não? Não. Não troque. Em nome de Jesus. Ele continua. E ele fala de mais um instrumento. E é onde ele finaliza. Esse instrumento que ele fala agora já não é mais de defesa, porque todos que nós falamos agora é de defesa. O cinto, que te protege a cintura, que segura toda a armadura, que prende também a arma de ataque. A gente falou da couraça, que cuida dessa parte, que é vital, onde estão seus órgãos mais importantes, que se o coração parar, não tem mais vida. Daí ele fala do capacete que protege toda essa parte também, se você for atingido, você também não tem vida, que no cérebro, onde tem toda essa parte protegendo. Ele fala dos pés, que estão seus pés protegidos, e além de tudo um reforço de proteção, o escudo da fé. Daí agora ele não está falando mais de algo de defesa, que você está só se defendendo. Ele está falando agora de algo de ataque. Então além da gente se proteger, ele deu a condição da gente afastar o diabo de nós com uma arma de ataque. Porque se ele começar a chegar perto de você, você pode espetar ele, furar ele com essa arma de ataque, que é a espada, que segundo o apóstolo Paulo diz, é a palavra. Então quando ele vinha as mentiras de Satanás tentando pegar você, você expulsa ele através da palavra. Por isso a importância da gente conhecer a palavra. Quando Jesus estava sendo
ele passou 40 dias no deserto, se preparando para começar o ministério. Ele foi atacado pelo diabo. Qual foi o instrumento que ele usou para contra-atacar Satanás? A palavra. Então Satanás vinha com um texto bíblico, ele veio com outro texto rebatendo Satanás. É como se ele estivesse atacando Satanás para que fosse estar longe dele. Então por isso que a gente precisa ter a palavra, a ponta da língua. Porque quando vir, você expulsa ele com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Daí ele finaliza depois de você ter revestido de toda a armadura, a necessidade de você ter uma ação. E essa ação chama-se a oração. Então ele fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, sem desistir, e súplica por todos os santos. Então ele vem dizer, além de tudo isso, você precisa ter uma vida constante de oração, de intimidade com Deus, através da oração em todo o tempo, no Espírito. Então é oração em línguas, que a gente já aprendeu quando a gente estava lá. E a intercessão, não só entre a gente, mas ele fala, diante de todos os santos. Essa súplica de todos os santos é a gente orar um pelos outros. A palavra santos aqui significa separado. Ou seja, aqueles que foram separados do mundo e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então ele está dizendo a todo mundo orar um pelos outros, em todo o tempo. E a gente vigiar. A gente ter esse discernimento que o diabo está em todo o tempo tentando nos destruir. A gente carregar isso na nossa mente. E quando acontece alguma situação, você respira. Antes de você ter qualquer tipo de ação, lembra disso. Mais uma estratégia do diabo tentando usar alguém para tentar me destruir. Eu vou permitir isso? Não. Eu tô armado, eu estou vestido de toda a armadura. E eu vou conseguir vencer. E eu estou ainda em comunhão plena, através da oração, para o meu general. E ninguém vai conseguir me abater em nome de Jesus. Então depende da sua atitude. Amém? Alguma dúvida? Glória a Deus. Quem quer ser revestido da armadura de Deus? Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Eu queria só, para a gente finalizar, eu queria ler um texto. A lição de hoje, o tema dela é conservando a libertação e a cura interior. Então foram 2 momentos que a gente viveu lá no Renova. Que foi a libertação, que foi numa tarde, e à noite que nós falamos sobre a cura interior. A gente saiu leve, tanto espiritualmente falando, quando é na hora da libertação, e tanto emocionalmente falando, quando era da cura interior. Então a gente saímos de lá renovado, só que a gente não ficou lá na escola, a gente foi para o nosso dia a dia. Para a gente manter isso, a gente precisa ser revestido de toda a armadura e também ter algumas atitudes para que a gente não dê brecha para o diabo vir agir em nós. E a lição aqui, ele fala de algumas janelas que às vezes a gente deixa aberta, e através dessas janelas abertas a gente fica facinho para o diabo vir destruir a gente. Então ele fala aqui de primeira janela, a janela dos olhos. Então, cuide com os seus olhos. Desvie o olhar de coisas impuras. Exemplo, alguns programas de TV, revistas pornográficas. Ou seja, tudo aquilo que de repente pelos olhos você pode contaminar a sua vida. Se eu tenho algum problema com pornografia e eu começar a olhar aqui no celular e começar a ver alguma coisa que tenha a ver com a pornografia e eu alimentar os meus olhos com isso, o que vai acontecer? Eu estou abrindo uma janela para que
eu possa começar a ter uma vida de pecado e voltar a ser escravo daquilo que o Senhor já me libertou. Mas que pelas janelas dos meus olhos eu permiti que Ele entrasse de novo. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa ficar atento. Jesus disse assim, ó, se os seus olhos te levam ao pecado, o que é melhor você fazer? Tirar, arrancar. Talvez não é você arrancar os olhos, mas talvez é você tirar de você aquilo que o teu olho vê e te leva para o pecado. Eu conheci gente que isso aqui era um problema tão grande que ele decidiu vender, sei lá se ele quebrou, mas ele se desfez e comprou aquele celularzinho, sabe aquele celularzinho que não faz nada, que só disca, que é antigo? Porque ele só tinha que ter alguém, se alguém ligar ele tinha que atender. Mas ele se desfez, porque ele não podia ter um smartphone. Ele tinha que ter só um telefone. Porque o smartphone para ele é uma janela aberta para uma vida de pecado. Então cuidado com os seus olhos. Os olhos é uma janela da alma. E se você permitir olhando por coisas que possa trazer você para uma velha vida, você está andando num caminho perigoso. Outro, cuidado com seus ouvidos. Não ouça tudo o que lhe dizem. Você pode até escutar, mas não retenha, não deixe entrar. Então aquilo que você ouve também, você precisa filtrar. Talvez lá você foi curado emocionalmente diante de algumas palavras que foram lançadas contra a tua vida, e lá a gente aprendeu que palavras são sementes. E dependendo no coração como ela cai, ela produzem tanto a semente boa, como também uma erva daninha. Se você ouvir e permitir, ela vai produzir. Então, em nome de Jesus, quando vir algumas palavras para que tenta de alguma forma te atingir, que você não retenha isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você vai escutar, porque não tem como você vai tampar os seus ouvidos. Mas que você não deixa isso cair no terreno do seu coração. Que você já elimine aqui em cima mesmo. Isso aqui não é para mim. É uma mentira de Satanás na boca dessa pessoa. E eu não vou deixar com que isso caia no meu coração. Então cuidado. Então cuidado que você escuta. Cuidado as músicas que você escuta. Os meninos da casa já não tem esse problema, mas a gente que está aqui fora tem. E eu não estou dizendo que você não pode ouvir alguma música que talvez fale de amor, que Deus não é amor. Mas cuidado, gente. Tem muitas músicas que às vezes a gente escuta e que na verdade remete a gente para uma vida que nós não queremos mais viver. Então, em nome de Jesus, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você canta. Eu estava ouvindo um postzinho do Fernandinho, não sei se alguém viu. E ele estava falando sobre algumas práticas que às vezes ele não consegue entender na vida dentro da igreja. Daí ele usou como exemplo, né? Vocês já viram num estádio, quando dois times estão jogando, sei lá, Flamengo e Corinthians estão jogando, as duas maiores torcidas. Daí a torcida do Flamengo está lá, vibrando. Quando vai entrar a turma do Corinthians, eles começarem, a turma do Flamengo, cantar o hino do Corinthians. Você já viu isso acontecer? Acontece ou não? Não. Porque no mundo natural a gente entende, o flamenguista, que o Corinthians é o inimigo do Corinthians é o Flamengo, então ele tem muito certo. Cada um tem seu hino, não é assim? E quando a gente traz para a vida nossa dentro da igreja, por exemplo, nossa vida com Jesus, você tem um inimigo e que você canta um hino do inimigo, dependendo das músicas que talvez está na tua boca, ou que você está ouvindo. Tem a ver ou não? Tem a ver. Então cuidado o que você ouve, porque devagarzinho ele vai implantando em você, colocando em você, devagarzinho afastando você da presença de Deus. Então cuidado com o que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Daí ele diz, terceiro, cuidado com o tato. Não toque em coisas imundas. Um exemplo, o sexo fora do casamento. Um exemplo.
com tudo aquilo que for imundo, que não condiz com você diante da decisão que você tomou, não toque. Então cuidado aonde vai a tua mão. Em nome de Jesus. Ele fala do olfato. Cuidado com incenso, perfumes associados ao despertamento sexual e etc. Então o olfato da gente tem um poder gigantesco de levar a gente para uma vida errada. Vou dar um testemunho. Quando aconteceu comigo a separação, há 20 e tantos anos atrás, eu lembro que um dia ela fala que não fez por querer, mas daí a gente estava separado e no lugar de eu buscar salvar o casamento, a gente começou a se envolver, não fisicamente, mas emocionalmente, estava ligado. E o adultério existia porque pensava. E um dia eu esqueci meu celular na casa da Tuca, antes de acontecer a separação, antes da gente se declarar um para o outro. Eu tinha esquecido meu celular, e era aquele celular que a capa era de couro. Quem é mais velho aí vai lembrar. Então não era capinha assim, era capa de couro. Daí eu lembro que ela pegou e me entregou a capinha de couro. Só que quando ela entregou a capinha, ela estava com perfume na mão. Então o perfume ficou no celular. E eu estava nessa luta, casei errado. Olha que luta, olha que dificuldade. E eu estava com o celular. Então quando eu ia usar o celular, o cheiro que eu sentia era de quem? Dela. E às vezes eu me via assim, ó. E me remetia a quem? A ela. Gente, cuidado com o seu olfato. De verdade. Então, se alguma coisa que te lembra, te remete para uma vida errada que você não quer viver mais, abra mão disso. Amém? Em nome de Jesus. Cuidado do paladar. Não coma nem beba alimentos consagrados a ídolos. Por detrás de cada ídolo existe um demônio, que tem 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Então cuidado dos seus olhos, cuidado dos seus ouvidos, cuidado do seu tato, cuidado dos ouvidos e cuidado do paladar. Porque todos esses 5 sentidos, eles são janelas gigantescas para que possa dar liberdade para o diabo agir na nossa alma. Amém? Então 2 coisas importantes para a gente aprender no dia de hoje. A gente precisa sair daqui revestido de toda a armadura de Deus. Que não é uma armadura que a gente compra na esquina, mas a gente recebe dele a possibilidade de usá-la quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É como se essa armadura, quando você aceitou ele, ele colocou no seu armário. Agora cabe a você ir lá e falar: eu quero vestir dessa armadura. Eu quero ter tudo isso para que eu possa combater um bom combate. O apóstolo Paulo, ele faz a referência a isso, e quando ele chega no final da vida dele, ele fala da armadura. Quando ele chega no final da vida dele, tem aquela frase conhecida, né? Combati um bom combate. Então ele viveu a vida inteira dele numa guerra, onde ele colocou em prática aquilo que ele pregou e recebeu da parte de Deus. De nessa guerra ele está revestido. E você precisa ser revestido. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deixa Deus falar no seu coração. Você precisa sair daqui com todas as peças da armadura. Elas são 6 peças e uma atitude que depois de revestido da armadura você precisa ter, que é a oração. Vigiar, e você está orando em espírito. Você precisa vestir de cada pedacinho desse, e vestido, o seu comportamento é de buscar comunhão com Deus em oração. Se você pegar o texto, são 7 coisas, 6 vestimentas e uma ação. E o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Isso aqui é tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa lutar e vencer. Para que a gente possa realmente sermos um vencedor. Que realmente a gente possa passar por esse mundo, apesar dele ser
repleto de tribulação, de aflição, que Jesus deixou descrito na sua palavra, mas a gente conseguir chegar no final dele como um vencedor. Mas depende de você agora. Em nome de Jesus. Traz a verdade para perto de você. Abandona a mentira. Em nome de Jesus. Abandona a injustiça com ações, com atitudes. E que agora você possa vestir a couraça da justiça. Que você possa colocar nos teus pés o Evangelho da paz. Que produz aquilo que é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Dele poder viver uma vida feliz e em paz. Talvez o que você vivia antes era uma vida perturbada, sem paz nenhuma. Talvez vivendo uma vida se escondendo, repleto de mentira. Mas o Senhor quer hoje trocar as suas vestes. Ele quer colocar você com toda a armadura que você precisa para você permanecer vivendo uma vida que agrada a Ele e tornar assim um vencedor. Em nome de Jesus, calce agora a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Que a sua vida e aonde você for, independente de onde você coloca a planta dos teus pés, que você possa levar consigo aquilo que está descrito no Evangelho. Que você possa levar Jesus junto com você, as boas novas do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa ser agora também vestindo o capacete da salvação. A salvação é algo mais precioso que o Senhor deixou para nós. Porque impacta a nossa vida não no momento, mas para toda a eternidade. Sem ela não tem recompensa. Sem seu nome escrito no livro da vida e tendo um relacionamento vivo com Deus, não tem essa grande recompensa. Em nome de Jesus, vale a pena você lutar, vale a pena você passar pelos dias maus, vale a pena tudo, se você não perder o capacete da salvação. Em nome de Jesus. Todo tempo o diabo tenta atacar a tua mente, dizendo para você abandonar tudo para viver aquilo que essa vida possa trazer para você de prazer, de recompensa. Mas ao mesmo tempo que ele dá com a mão, ele cobra com a outra e você perde aquilo que é mais precioso. A certeza da salvação, a comunhão com o Senhor. Então, em nome de Jesus, blinda a tua mente agora. Em nome de Jesus. Assim como está descrito na palavra, tudo que é bom, tudo que é perfeito. Pensa nisso. Cuidado com pensamentos ruins, pensamento de ódio, pensamento de desistência, de fracasso. Em nome de Jesus, blinda a tua mente agora, com a certeza de que se você permanecer até o fim, como diz a palavra, você vai conseguir receber a recompensa da salvação, que não tem preço no mundo que pague. Em nome de Jesus, blinda a tua mente. Você possa estar usando agora esse escudo da fé. Não deixe que o diabo tenta minar a tua fé. Em nome de Jesus. Não viva pela circunstância, viva pela fé. Não viva pelo momento, viva pela fé. Talvez deram alguma sentença para você, dizendo que talvez você não vai receber isso, você não vai ter o teu casamento de volta, você não vai conseguir ser um vencedor, você não vai conseguir permanecer nessa vida que você decidiu viver. Mas em nome do Senhor Jesus, use o escudo da fé, se proteja dessas palavras. Essas palavras carregadas, como diz aqui, nós lemos, os dardos inflamados do diabo. Proteja-se com o escudo da fé. Em nome de Jesus, você não é um perdedor, você é um vencedor. E nada pode contra a tua vida, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Pode vir temporal, pode vir dificuldade, pode vir luta, pode vir dardos inflamados, pode vir o que vir. Eu estou protegido com o escudo da fé. Eu sei em quem eu tenho crido, que é muito mais poderoso do que tudo aquilo que o diabo tenta contra a minha vida, porque ele é pequenininho diante do Deus que eu sirvo.
Usa o escudo da fé, em nome de Jesus. E ele diz para você usar uma espada, para que quando o inimigo vier se aproximar de você, ele possa bater em retirada através da palavra do Senhor. E ele fala aqui que está relacionada essa palavra com o Espírito, porque é o Espírito Santo que te revela a palavra. Em nome de Jesus, busque aprender da palavra. Carregue nas suas mãos essa espada. Em nome de Jesus. Está ficando difícil? O diabo está conseguindo chegar mais perto? Abre a palavra. Escute aquilo que Deus vai falar com você através da palavra dele. E que em nome do Senhor Jesus ele bata em retirada através da palavra. Você precisa exercitar, você tem que buscar se relacionar com Deus em comunhão através da palavra. Ela é a espada que você precisa. Em nome de Jesus. E ele termina aqui o texto dizendo que nós precisamos manter uma comunhão e um relacionamento com esse Deus vivo e poderoso através da oração. Em nome de Jesus, como é que está a tua vida de oração? Nós saímos de lá entendendo que nós temos que orar em todo o tempo e orar em espírito e por todos, em nome de Jesus. Orar pelos teus inimigos, para que eles possam deixar de ser os seus inimigos e que possam ser transformados em irmãos. Quando você leva a palavra para aquele que é teu inimigo, quando ele aceita o Senhor Jesus, ele deixa de ser teu inimigo, ele passa a ser teu irmão. Em nome de Jesus. Que você possa estar em todo o tempo intercedendo por aqueles. No lugar de você brigar com aquela pessoa, ore por ela. Porque se ela decidir ter uma vida diferente, não mais usada pelo diabo, você vai ter uma vida melhor. Cobre a sua família em oração, em nome de Jesus. Cobre os seus filhos em oração. A sua esposa, se você estiver distante dela, para aqueles que estão na casa. Ora para a tua família, em nome de Jesus. Pague um preço de oração por eles, interceda por eles. Ore pela empresa onde você trabalha, porque se a empresa prosperar, você prospera. Ora pelo seu patrão, que talvez ele tenha sido usado pelo diabo para tirar sua paz. Mas se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sua vida vai mudar. Na vida do dia a dia e no seu trabalho. Ore por essas pessoas que precisam tanto de receber a verdade que você recebeu. Em nome de Jesus. E ore em espírito. Em nome de Jesus. Peça para o Senhor a oração em língua, se você ainda não tem. Comece a buscar e pedir a Ele que você precisa ter esse relacionamento com o Senhor através do seu espírito com o Espírito de Deus. Porque com a oração em línguas, como a gente já aprendeu, aonde o teu espírito se conecta com o Espírito de Deus, você vai estar forte para poder superar todas as lutas e dificuldades e se tornar um grande vencedor. Em nome de Jesus. 7 coisas que dependem de você. Aqui não depende de Deus. Deus já deu para você a permissão e já colocou no teu guarda-roupa essa armadura. E a maneira que você tem que se comportar depois de vestido, o Senhor já disse aqui também, que é uma postura sua, uma vida de oração. E se você assim viver, você vai conseguir ter uma vida em paz, uma vida feliz, aonde você vai poder vencer o inimigo que levanta para cair na tua vida em nome de Jesus. Onde você vai estar preparado para todos os desafios da vida. Mas depende só de você, em nome de Jesus. E que nessa hora você possa orar ao Senhor e buscar isso agora da parte dele. Em nome de Jesus, vai pensando em cada parte da armadura de Deus e vai trazendo para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai falando cada pedacinho e vai trazendo a existência na tua vida. Para que você realmente possa sair daqui preparado para uma guerra. Do qual, se você estiver preparado para ela, o Senhor já decretou a vitória na tua vida.
em nome de Jesus. Diferente de um soldado romano que vestia toda essa armadura e que quando ele saía para a guerra, ele não tinha certeza se ele ia sair um vencedor ou um perdedor. A grande diferença é que quando nós vestimos dessa armadura e nós fazemos aquilo que o Senhor disse para nós fazermos, nós saímos já preparados para viver a promessa da vitória. Ele quer que você se torne, em nome do Senhor Jesus, um vencedor. E se você estava vivendo uma vida errada até esses dias, permitindo que o diabo contra-atacasse a sua vida, e você deu liberdade para o diabo agir, usando de tudo aquilo que ele tem, de todas as armadilhas que ele tem, dardos inflamados para tentar de alguma forma tirar você da presença dele, peça perdão para o Senhor agora, em nome de Jesus. Talvez você saiu de lá com um propósito naquele renove, de começar a ter uma vida diferente, de ter o autocontrole, de produzir o fruto do Espírito, de ser revestido de toda a armadura. E às vezes no meio dessa caminhada você se perdeu. Mas hoje a misericórdia do Senhor está aqui e está te alcançando nessa noite, dando para você a oportunidade de você sair daqui revestido, sair daqui com comunhão com Deus, sair daqui em nome de Jesus perdoado por Ele, para que você possa recomeçar a sua vida. Talvez você fracassou, mas agora é tempo de consertar, em nome de Jesus. E o Senhor está aqui para isso. Tem esse tempo agora, em nome de Jesus. A gente vai ficar alguns minutos aqui durante essa canção, e eu queria que você tivesse tendo o seu tempo de liberdade com o Senhor para orar. Aquilo que Deus colocou no seu coração através dessa palavra, desse ensinamento, que você possa buscar agora. Isso ninguém pode fazer por você. Eu posso falar, mas você aceitar a palavra é você e Deus. Eu sei que o Espírito Santo está batendo no seu coração, direcionando você a tomar algumas decisões, mas tomar essa decisão ainda continua sendo uma decisão sua. Então toma uma decisão por Cristo. Seja agora, em nome do Senhor Jesus, pelos olhos da fé, seja revestido de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus, fechando todas as brechas, em nome do Senhor Jesus, para viver uma vida que realmente Deus tem para você. Então, enquanto a gente canta essa canção, Ministério de Louvor, eu queria que você pudesse ter liberdade. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser sentar em algum lugar, se você quiser ter um tempo só você e Deus no secreto, vou pedir para o Ministério de Louvor apagar essa luz aqui, que está bem forte. Apaga essa lateral, em nome de Jesus. Aí, que agora você possa ter liberdade, em nome de Jesus, para ter esse tempo de oração. Não saia daqui sem ter um concerto com o Senhor e vestindo a armadura de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós vamos ter um tempo agora, Pai, que é um tempo da gente poder se vestir de tudo aquilo que aqui foi pregado. E agora, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que cada um aqui precisa, que o Senhor possa revelar através do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui no quartel-general do Senhor. Eu sei que neste lugar o diabo não pode. E se existir alguma coisa do mal tentando assoprar ou lançando dardos inflamados aqui dentro na nossa vida, que bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Que possa permanecer neste lugar somente aquilo que é Teu, ó Pai. E que Teu Espírito Santo, Consolador, aqueles que nos convence, Ele possa estar batendo no nosso coração para que nós possamos tomar a decisão certa nessa noite. De não desistir, pelo contrário, nós nos revestirmos para que a gente possa sair daqui pronto, preparado para a guerra lá fora. Pai, em nome de Jesus, ministra o coração de cada um. Que o Senhor possa ouvir cada oração nesse momento, ó Pai. É que nós pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Tem liberdade no Espírito Santo. Que você possa estar onde você achar melhor. Deitado, em pé, aqui no altar, você possa estar na presença do Senhor.